Meus irmãos, Deus abençoe a todos. O meu nome é Marcos. Sejam todos bem-vindos ao canal Sonhos de Profeta. E vejam comigo essa irmã que está aí na tela. Ela compartilhou ontem esse vídeo e eu traduzi aqui para vocês. Eu quero que vocês prestem muita atenção e vejam o meu comentário aqui no final desse vídeo sobre isso. Preste muita atenção, irmãos, e vejam o que eu vou dizer a vocês no final do vídeo sobre isso. Bom dia, irmãos e irmãs e amigos. Temos uma família tão grande e isso é uma bênção. E eu quero começar esse vídeo agradecendo ao Senhor, agradecendo a Ele por sua misericórdia, graça e compaixão por todos nós. E eu quero falar hoje sobre um sonho muito vívido que eu tive. E trata-se do que virá sobre a humanidade e sobre Israel, a provação que virá sobre Israel. E começa, eu estava em espírito, em um lugar, tipo um observatório, observando uma cidade. E eu vi membros de famílias se voltarem um contra os outros, vizinhos e amigos. Eles contavam ao governo e aos militares onde estavam seus familiares e amigos e entes queridos. Entregavam aqueles que estavam se escondendo. E então eu fui transportado para dentro de uma floresta. As pessoas fugiram para as florestas e elas pulavam no rio, na esperança de que conseguissem seguir a correnteza e elas estariam em segurança. Mas os militares ainda conseguiram alcançá-las. E todas foram levadas para o que eu chamaria de campo. E todas elas foram obrigadas a ter algum tipo de identificação. Uma identificação por meio de um sistema informatizado. Era algo relacionado ao DNA. E as pessoas estavam deitadas na fila esperando chegar a sua vez para fazer parte desse sistema. E em uma instalação específica onde eu estava, com essas filas de pessoas, haviam militares com roupas escuras e armas penduradas nos ombros. E eles realmente não estavam de brincadeira. E eram muitos, não dava para discutir com eles. E você precisava desse sistema. Era um sistema que exigia que você fizesse parte. Era como se tivesse uma ligação com a internet. E eu vi pessoas sendo levadas para os fundos. E eu sabia que eles poderiam enfrentar, talvez, eu acho que possivelmente um pelotão de fuzileiros. E eu estava mais uma vez, lembre-se disso, eu estava em espírito. E eu fiquei em pé diante de um soldado. E ele não conseguia me ver. E eu estava olhando para o chão. E lá embaixo, de pernas cruzadas, estava um nativo, um índio americano, na minha frente. E ele era muito sombrio, muito calmo, muito quieto. E enquanto eu o observava, ele olhou para mim e nossos olhares se cruzaram. E eu achei aquilo muito estranho, porque eu sabia que eu estava ali, em espírito. Mas de alguma forma esse nativo conseguiu me ver. E então ele olhou fixamente para a frente, e o homem que estava à frente se abaixou e pegou ele no colo
e levou ele para os fundos, para que pudesse lidar com ele, para lidar com as pessoas que devem ser tratadas da forma que seriam tratadas. E na segunda parte disso, eu fui transportada para Israel, para Jerusalém, e eu estava em um bunker escavado embaixo de uma casa, e havia outras pessoas lá comigo, e todas estavam com medo porque estavam sendo caçadas. E quando alguém recebia a notícia de que seu esconderijo havia sido descoberto, todos corriam para outra casa que tinha outro bunker subterrâneo e se escondiam lá. E esse processo se repetiu até que realmente eu entendi que era apenas uma questão de se esconder para que eles não fossem mortos. E eu sabia que Israel era diferente do resto da humanidade. Aqueles que têm o sistema da besta e o aceitam serão possuídos por demônios. Eu já disse isso em um vídeo anterior. E eu quero aproveitar e compartilhar algo com vocês. E foi uma visão também que eu tive. Foi uma visão que eu fui arrebatada. Eu estava simplesmente aqui. E de repente eu já não estava mais. Eu já estava subindo para o universo. Foi tão rápido quanto um pensamento. E tudo começou a desaparecer. Toda a tristeza, toda a dor. Como você está descascando uma cebola de camada em camada, uma após a outra, tudo começou a sumir. E tudo começou, quanto mais longe eu estava, eu olhei e vi a terra enquanto eu subia. O peso desse planeta, o peso da tristeza, do pecado, das coisas que nos arrastam para baixo, tudo desapareceu. E, curiosamente, eu não precisava respirar. E conforme eu subia cada vez mais alto, eu me transformava em luz, em algo como um giroscópio, uma roda dentro da outra. Foi muito divertido, foi absolutamente lindo. E conforme eu subia, eu comecei a cantar uma nota clara. E cada vez eu ia cantando mais alto e mais alto. E eu continuei cantando, e sem perder o fôlego, sem respirar. E foi incrível. E minha voz estava mais alta, e mais alta, até eu atingir um tom que parecia ressoar com o universo inteiro. E todo o universo estava cantando junto. A mesma voz, o mesmo tom de alegria. E foi tudo realmente lindo. O meu marido até fez uma imagem sobre isso. Ele fez um desenho. Vou virar aqui para que vocês possam ver. Irmãos, lembrando que isso é só um desenho. Ela estava em um corpo glorificado, ok? Voltemos aí. E essa é a imagem que o meu marido desenhou. Veja que lá embaixo está a terra, ficando cada vez menor. E tudo que eu conseguia fazer é olhar para cima e cantar. Foi tão lindo, gente. Foi tão libertador. E toda a alegria e a luz que emanava de mim, é isso que está por vir. Foi incrível. E aconteceu tão rápido. E não foi nada assustador. Não foi apavorante. Foi só alegria. E então, eu quero que vocês saibam o quanto o Senhor os ama, o quanto Ele nos ama,
E Ele está sempre presente, esperando para ouvir de vocês. E esperando, Ele está nos esperando para nos amar. Lembre-se, Ele está voltando. E em breve, eu sei. E Ele prometeu, não é? Ele prometeu que virá. Então, mantenha os seus olhos nele sempre, sempre. Olhe para cima. E que a paz esteja convosco, irmãos e irmãs. E até a próxima. Ok? Meus irmãos, vejam bem, o que ela viu, a primeira visão que ela viu, foi a grande tribulação que Deus mostrou a ela. Irmãos, isso é uma realidade que está na palavra de Deus. Nunca houve e nunca haverá tempo como esse, um tempo tão terrível como esse. A própria palavra do Senhor diz, ela afirma isso. E tudo, irmãos, caminha para o governo único, totalitário, que governará esse mundo. O governo das trevas governará esse mundo, que é o governo do anticristo. Mas a igreja do Senhor, ela não estará aqui. Irmãos, não existe na Bíblia parte nenhuma dentro da palavra de Deus que mostra a igreja incluída nesse período de angústia e de dor. Você pode ler quantas vezes você quiser, mas no contexto você não encontrará a igreja inserida nesse tempo. Deus mostrou a ela o que vai acontecer para alertar e mostrar a todos, porque o mundo caminha para isso, mas as pessoas parecem que não estão enxergando. E quando de fato, irmãos, isso acontecer, preste atenção, quando de fato isso acontecer, a igreja for retirada, irá se iniciar esse tempo. Qual tempo? O tempo em que o anticristo terá total liberdade, total poder. Por quê? Porque aquele que o detém, a igreja, já foi retirada. Então o caminho estará livre, estará aberto para que se cumpra essa profecia. Porque nesse tempo, o período da graça já estará cessado. Acabou quando acontecer esse tempo. Esse tempo que nós estamos vivendo aqui, esse tempo da graça, já estará cessado. Então, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Nós estamos no período da graça, a porta ainda está aberta. E quando a porta se fechar, irmãos, será tarde, as pessoas irão lembrar de tudo que foi dito, mas não deram valor. As pessoas que conquistaram riquezas, bens materiais, viveram sua vida atrás de riquezas desse mundo e perderam a sua salvação por fama. Muitos artistas e muitos famosos, hoje que nós vimos na mídia, que difamam, que são contra a palavra de Deus. Irmãos, imagina quando eles verem que estão sendo perseguidos pelo anticristo. Porque no começo ainda, eles continuarão sendo enganados. Porque a igreja vai ser retirada, o anticristo vai governar, e a princípio será paz, prosperidade, uma só religião, um só governo, um só pensamento, um só alinhamento, será global, paz para o mundo. E, irmãos, na metade disso nós sabemos que o anticristo, com 3 anos e meio, ele quebrará essa aliança que ele fez a partir de Israel, com o povo de Israel e com o mundo. Essa aliança será global, mas será a partir de Israel, porque ele governará dentro do templo
que será reconstruído. Por isso, irmãos, que nós vemos, né, tudo o que está acontecendo no Oriente Médio. Por quê? Para que o caminho seja aberto, para que a profecia se cumpra. Por isso o Irã está sendo enfraquecido a cada dia, para que nada venha interromper, porque a profecia ela tem que se cumprir. E Israel estará com liberdade para iniciar essa profecia, ou seja, a construção do terceiro templo. Meus irmãos, tudo se encaixa, tudo que está acontecendo hoje, diante dos nossos olhos. Irmãos, até o ímpio, né? Até as pessoas que não creem em Cristo estão comprando bunker. Para quê? Porque eles sabem que vai acontecer alguma coisa. Eles sabem que vai colapsar, que o mundo vai explodir a qualquer momento. Porque é óbvio, irmãos. É isso, irmãos. Deus está mostrando tudo que já está em sua palavra, mas Ele está alertando através de sonhos e visões, porque as pessoas parecem que não estão conseguindo ver, e a qualquer momento nós sabemos que a igreja será retirada, conforme ela relatou aí a outra visão que ela teve, que foi muito bonita, por sinal. O marido dela, né, fez um desenho. Nós sabemos que ela estava num corpo glorificado. Esse desenho é só uma ilustração, porque ela disse que estava batendo os braços, olhando para o alto de alegria, mas num corpo glorificado. Esse desenho não passa nem perto da realidade, né, do que ela viveu ali no sonho. É simplesmente uma ilustração que ela tentou, né, mostrar para todos. Amém? Irmãos, eu agradeço mais uma vez a todos vocês que chegaram aqui até o final do vídeo. Deixe um comentário. Amém? Que Deus te abençoe, abençoe toda a sua família e até o próximo vídeo.